Hi everyone, how are you? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo falando de conectores alguns dias atrás e muitas pessoas me pediram para ensinar outros conectores, que são aquelas palavras que a gente usa para ligar uma sentença na outra. Então eu selecionei mais alguns que são bastante comuns para ensinar para vocês. Bom, explicando de maneira bem simples, os conectores são palavras que a gente usa para ligar uma frase na outra, uma sentença na outra. Então eles fazem a transição de uma ideia, de uma frase para outra. Esses conectores ou conectivos também são chamados de transition words, que são palavras de transição, ou também de discourse markers, que são marcadores de discurso. Bom, então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos dos conectores mais comuns que a gente utiliza. O nosso primeiro exemplo é a palavra therefore, que significa portanto. Those people have their umbrellas up, therefore it must be raining. Aquelas pessoas estão com os guarda-chuvas abertos, portanto deve estar chovendo. Those people have their umbrellas up, therefore it must be raining. Próximo exemplo. They heard the warning on the radio and therefore took another route. Eles ouviram o aviso no rádio e, portanto, pegaram outra rota. They heard the warning on the radio and therefore took another route. Whenever significa sempre que. Por exemplo, the roof leaks whenever it rains. The roof leaks whenever it rains. Então, o teto vaza, o teto pinga sempre que chove. She comes to see me whenever she's in the area. She comes to see me whenever she's in the area. Ela vem me ver sempre que ela está na área, sempre que ela está na região. Due to, devido a. Por exemplo, the flight has been delayed 1 hour due to weather conditions. The flight has been delayed 1 hour due to weather conditions. O voo foi atrasado, o voo atrasou 1 hora devido às condições do tempo. Her good grades are due to her hard work. Her good grades are due to her hard work. Suas boas notas são devido ao seu esforço, ao seu trabalho duro. While significa enquanto. Por exemplo, can you set the table while I cook dinner? Can you set the table while I cook dinner? Você pode pôr a mesa, você pode arrumar a mesa enquanto eu faço o jantar, eu preparo o jantar? While you were out with your friends, I was at home working. While you were out with your friends, I was at home working. Enquanto você estava fora com seus amigos, eu estava em casa trabalhando. Próximo exemplo, besides. Besides significa além disso ou além de. Por exemplo, besides costing too much, refurbishing the house will take time. Besides costing too much, refurbishing the house will take time. Além de custar muito, reformar a casa vai levar tempo. Então, nesse caso é além de. My parents are preparing a special meal. Besides, I promised them we would come. Então, meus pais estão preparando uma refeição especial. Além disso, eu prometi a eles que nós viríamos. My parents are preparing a special meal. Besides, I promised them we would come. Unlike, diferente de. Por exemplo, unlike his father,
John is very impatient. Unlike his father, John is very impatient. Diferente do seu pai, o John é muito impaciente. Unlike you, I'm not a great dancer. Unlike you, I'm not a great dancer. Diferente de você, eu não sou um bom dançarino. Próximo exemplo. On the other hand. On the other hand. Por outro lado. Por exemplo, it's difficult to work with her. On the other hand, she does her work pretty well. It's difficult to work with her. On the other hand, she does her work pretty well. É difícil trabalhar com ela. Por outro lado, ela faz o trabalho dela muito bem. Despite. Despite. Também você pode usar a expressão in spite of. In spite of. É a mesma coisa, tá? Significa apesar de. Exemplo. The school is going to be closed despite protests from local people. The school is going to be closed despite protests from local people. A escola vai estar fechada, apesar dos protestos das pessoas locais, dos moradores locais. Outro exemplo. Despite the cold wind, he went out without his coat. Despite the cold wind, he went out without his coat. Apesar do vento frio, ele saiu sem o seu casaco. According to. According to. De acordo com. Por exemplo, the road is very close according to my map. The road is very close according to my map. A estrada é bem próxima, é muito próxima, de acordo com o meu mapa. According to Dr. Walton, the cause of death was drowning. According to Dr. Walton, the cause of death was drowning. De acordo com o Dr. Walton, a causa da morte foi afogamento. Meanwhile. Meanwhile significa enquanto isso. Por exemplo, meanwhile, life goes on. Meanwhile, life goes on. Enquanto isso, a vida continua. The child had gone home. Meanwhile, his mother was searching for him in the street. The child had gone home. Meanwhile, his mother was searching for him in the street. A criança tinha ido para casa. Enquanto isso, sua mãe estava procurando por ele na rua. Se você gostou, clique em gostei e deixe seu comentário aí abaixo. E para receber mais dicas de inglês para leitura e interpretação de textos, entre outros assuntos, inscreva-se no nosso site www.inglespraconcurso.com.br e você terá acesso gratuito a todo o nosso conteúdo. Ok? Então é isso, um abraço e até a próxima aula. See you next class!